Olá! Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2012, ela é fotógrafa, palestrante e consultora de diversidade, equidade e inclusão. Jornalista de moda, beleza e bem-estar, foi editora de beleza e bem-estar da revista Vogue, editora de moda da Glamour Brasil e analista de comunicação corporativa da editora Globo. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Luanda Vieira. Luanda! Ai, que honra te ouvir falar tudo isso. Eu fico pensando, gente... Faz tempo, hein? Faz tempo, e olha onde o Mackenzie me levou. Eu sempre fico muito emocionada toda vez que eu volto Não aqui. é a primeira vez, deixando bem Não claro, é, né, Luanda? Você está sempre aqui nos atendendo. Toda vez que eu volto, eu lembro da Luanda, que era aluna, e pensava, será que um dia eu vou ser relevante para o mercado a ponto de voltar para o Mackenzie para falar sobre qualquer coisa? E parece que deu certo. Para a gente você é bem relevante. E já que você citou essa questão de será que um dia... Por que você foi fazer jornalismo? Olha, eu sempre quis fazer jornalismo porque eu sempre gostei muito de ouvir histórias. Mais do que ser curiosa, porque a gente sempre fala, né? Para ser jornalista tem que ser curiosa e tudo mais. Eu sou, mas eu acho que o meu ponto forte sempre foi gostar de ouvir histórias e contar essas histórias do meu jeito. Então, desde pequena até hoje, tudo para mim vira um texto, tudo para mim vira um conteúdo do meu ponto de vista. E aí, falando de uma coisa mais ampla, né? Óbvio que quando a gente está falando de jornalismo ali, eu preciso manter os fatos e tal, mas sempre me encantou ouvir as pessoas e saber sobre coisas diferentes e falar sobre elas, espalhar todo esse meu conhecimento que eu adquiria. Então, para mim, não tinha outra coisa para fazer se não fosse o jornalismo. Eu confesso que antes eu era bailarina, né? Antes de fazer a faculdade. E quando eu voltei para o Brasil, eu dancei em Nova York. Quando eu voltei, eu fui fazer design gráfico, sei lá por quê. Eu sempre soube que eu queria trabalhar em revista. E aí deu na telha, eu falei, vou fazer design gráfico. E aí meus pais falaram, Lu, mas o jornalismo sempre esteve tão presente ali, que história é essa? Agora, quero trabalhar em revista, entendi que é com imagem, então eu vou. Eu durei um semestre, porque não tinha nada a ver comigo o curso, por mais que eu estudasse, eu me esforçasse, não era o que eu nasci para fazer e vim fazer o jornalismo de fato, e sou muito feliz, não me vejo fazendo outra coisa senão jornalismo. Como é que você chegou no Mackenzie, Luanda? Então, é muito engraçada a história, assim, porque eu fiz o colégio aqui no Mackenzie, então a faculdade para mim não poderia ser outra se não fosse o Mackenzie, porque eu era apaixonada. As minhas referências, assim, de pequena, de séries, filmes e tal, sempre foram uma coisa Estados Unidos. Eu acho que isso tem muito a ver em relação à representatividade, que na época eu nem sabia que era esse o meu sentimento, mas essa coisa de high school, de ver a escola, de ver como funcionava, e eu sempre tive a ideia que no Mackenzie era assim, sabe? Era essa estrutura e tal, então eu falava, mãe, eu quero estudar no Mackenzie, no colégio e tudo mais, porque eu queria viver aquela coisa de Estados Unidos que eu admirava demais. E isso, no fim das você já tinha ido para lá, não? Já tinha ido para lá. Não, no colégio ainda não. Na faculdade eu já tinha ido, mas no colégio ainda não. Mas eu pesquisava muito, eu via a estrutura. Na época, o Mackenzie, faz muito tempo, né, gente? Mais de 15 anos, enfim. Podia circular livremente pelo campus, né, aqui em Higienópolis, então... Não tinha catraca, né? Exatamente, não tinha catraca. Então, eu estava sempre circulando, sabe? E eu via que era um ambiente que eu gostaria muito de frequentar. E aí, no colegial, eu falei, mãe, eu quero ir para o Mackenzie, é lá que eu quero estudar. E, obviamente, que meus pais... atenderam, mas sabendo que de fato era uma instituição que seria legal para mim e tudo mais. Então, desde que eu entrei no colegial, só terminei na faculdade. Você entrou aqui no colegial, então? Sim, no colegial. Eu fiz o primeiro, segundo, terceiro colegial, me formei. Colegial não é mais colegial, né? Não é uma loucura? E aí entrega a idade, né? Nesse momento entrega a idade e aí eu fico, com 34 anos falando essa frase, falo, gente,
gente, o que é Você imagina, isso? Luanda, você falou do jornalismo, que foi uma coisa que você queria, você buscou, você entrou. Sim. Você se formou em 2012, 10 anos, quase 11 anos. Você continua com essa visão do jornalismo, que pelo que você falou inicialmente, foi uma visão um pouco romântica de quando você entrou para fazer jornalismo. Você continua com essa visão? Olha, eu sinto que as plataformas mudaram, né? Desde que eu me formei, as redes sociais naquela época eram muito inexpressivas, assim, não tinha tanta essa presença digital. Na época já existia o blog e eu sempre quis ser jornalista de moda, de beleza, então eu sabia que o jornalismo feminino em revista era o que me encantava, mas com o tempo e atuando no mercado, eu fui percebendo que não era mais tão tradicional quanto a visão que a gente segue tendo do jornalismo, de fato, daquela coisa tradicional, bancada do Jornal Nacional e tudo mais. Eu fui vendo que, apesar da rigorosidade de apuração continuar sendo a mesma, eu vejo que hoje a gente tem mais meios, né? Hoje eu sou autônoma, eu atuo como influenciadora também, e eu vejo que o meu diferencial com as marcas é ser jornalista, porque eu não falo ali sobre um produto por falar. Eu tenho uma apuração, eu conto a história daquilo, eu entendo se aquilo tem a ver com o meu propósito também. Então, eu sinto que hoje tem várias maneiras de você fazer jornalismo, não necessariamente numa redação, enfim, mas as coisas mudaram completamente, né? Principalmente porque hoje a notícia ela se espalha muito rápido com as redes sociais. E antes era um pouco mais demorado, assim. E o jornalista não é mais o centralizador, né? Exatamente, tá todo mundo ali falando, e aí é o perigo, acho que a gente vai falar sobre isso das fake news, porque todo mundo fala sobre tudo, lê um negócio, porque eu acho que hoje em dia o maior problema é as pessoas não passarem da chamada ou da legenda ali do Instagram, sabe? Eu acho que é aí onde a gente diferencia o que é jornalismo, o que é um influenciador só querendo falar sobre a notícia, o que é fake news. Acho que a gente precisa se aprofundar mais e o papel do jornalista é, de fato, fazer com que as pessoas queiram e se interessem pela notícia que foi apurada, que é verídica, que tem suas fontes ali. Falando da formação, o que você acha que a faculdade teve alguma influência na sua formação? O que você aproveitou aqui para ter essa visão do jornalismo na sociedade? Eu acho que assim, o embasamento teórico que a gente sai daqui, a bagagem de autores e de visão mesmo de mundo, nada substitui, porque hoje eu vejo que a melhor matéria para mim é aquela matéria que eu vou além daqueles fatos e trago referências, sabe? De uma coisa que eu li, de uma exposição que eu fui. Então, eu acho que na faculdade a gente sai com essa bagagem e com esse olhar de não ficar só naquele fato, mas de conhecer outras coisas. As pessoas sempre me perguntam, o que eu faço para trabalhar com moda? O que eu preciso ler e tal? Eu falo, leiam tudo menos moda, sabe? Óbvio, você precisa ler a moda, mas leia sobre tudo, porque vai fazer diferença na hora que você vai escrever sobre um estilista, por exemplo, porque você precisa ter noção de mundo, de história e tal. Na faculdade você já tinha essa visão de que você iria trabalhar com moda e tinha que ter um amplo conhecimento cultural? Sim, eu tinha visão que eu iria trabalhar com moda, mas foi na faculdade que eu entendi que eu precisava entender sobre tudo, sabe? Às vezes eu tinha algumas aulas teóricas, sei lá, ciências sociais, que eu falava, gente, por que eu estou fazendo isso? E semiótica. Lá na frente, semiótica que hoje eu amo, assim, tô aqui com você e minha roupa diz alguma coisa, sim. sabe? Ela passa parte da minha personalidade. Então, isso me tornou profissional, fez a profissional que eu sou hoje. Então, hoje eu consigo entender
por que todas aquelas matérias teóricas, eu sempre lembro de algum texto que eu li e trago para uma matéria minha, trago para uma reflexão que eu faço nas minhas redes sociais. Então, eu acho que a faculdade, para mim, ela deu a bagagem que eu tenho hoje e me ensinou a não parar por ali, a continuar pesquisando e olhando para todos os lugares, não só o meu segmento de fato. E isso vale para todo mundo, né? Quer dizer, ao sair da faculdade não dá para a gente direcionar apenas no jornalismo tradicional, né, Luanda? Exatamente, eu acho que tem que circular. Circular é a melhor forma, assim, porque você vai tendo bagagem e quando você está com um entrevistado na sua frente, por exemplo, às vezes ele vai falar sobre passarinho e eu fui para Foz do Iguaçu e fui num parque nacional de aves, eu trago isso para a conversa, que naquele momento eu estou ali achando que é apenas um passeio, mas eu uso nesse momento que alguém me traz o assunto para a roda, sabe? Então, acho muito importante estar sempre ligado, mesmo em coisas que você não gosta, né? Coisas que não te interessam exatamente, eu acho importante para quem é jornalista, comunicador, ter esse interesse de saber, pelo menos minimamente, sobre tudo que passa no seu olhar. Luanda, eu queria que falasse um pouquinho o que é essa questão da inclusão e da equidade. O que é e se você acha que isso mudou nesse período desde a sua formação para cá? Olha, eu acho que mudou bastante, assim, pensando no meu... Eu não sei como está a quantidade de alunos negros hoje em dia, mas na minha época eu era a única negra da sala, sabe? Eu tive... Em algum momento, um outro aluno que era negro também, mas eu era a única. Eu sinto que isso mudou bastante em relação ao mercado, porque o mundo entendeu que a gente precisa incluir, o mundo entendeu que existe uma reparação histórica, e isso eu estou falando só sobre raça, mas se a gente for falar sobre diversidade, equidade e inclusão, a gente fala sobre tudo, né? Sobre PCD, sobre LGBTQIA+, sobre idade também, né? Porque chega uma certa idade, principalmente para a mulher, ela não serve mais, e sim, ela continua servindo. Então, acho que o mundo parou para olhar para essa necessidade e as coisas estão mudando de fato. Eu tento ser otimista, principalmente trabalhando com consultoria para empresas, eu tento ser otimista em relação às mudanças, mas eu sinceramente acho que eu não vou ver essa mudança de fato. Mas alguém precisa começar Na moda agora. É mais fácil? Eu acho que na beleza é mais fácil do que na moda, porque na moda existe uma coisa também que é o corpo, e as marcas ainda têm aquela visualização da modelo, magérrime, e não fazem roupas inclusivas, né? Então, na beleza, quando eu cheguei na beleza, que é super recente, foi em 2021, 2020, 2021, eu fiquei surpresa com o mercado, porque era um mercado que já tinha entendido que precisava de ter mais tons de base, né? Não era só um tom de base para a pele negra e se resolve. Eu passei a minha vida inteira, principalmente com o balé, tendo que fazer misturas na minha base para poder não ficar com a pele esbranquiçada. Então, quando eu cheguei na beleza, já existiam marcas que tinham 20 tons para pele negra, sabe? Que ainda não é o suficiente, mas já é um avanço imenso. E quando você vai ver as campanhas de beleza também, você vê que existe uma inclusão de corpos maior, enfim, que essa discussão já está mais avançada, mas ela está avançada porque mexe no bolso também, né? Porque o Brasil entendeu, principalmente sendo 54% da população, segundo o IBGE, negra, o Brasil entendeu que essas pessoas consomem e que se essas pessoas pararem de consumir, o negócio
não vai andar e tal. E junto disso, começou a existir de uns 5 anos para cá, por conta das redes sociais, um orgulho negro, né? Que é você se empoderar, você saber que você tem qualificações para estar onde você quiser. E a gente passou também a selecionar o que a gente vai consumir. Então, eu quero consumir uma coisa que é feita por uma pessoa negra, sabe? Isso na TV também ficou bem Em todos os aparente. lugares, em todos os lugares. Então, eu quero saber quem está por trás dessa matéria. Tem algum negro aí? Porque é aí que eu vou investir minha grana. Por mais que não seja para ele diretamente, mas as pessoas entenderam que é todo um ecossistema, né? Na época da revista, no primeiro momento, quando começou essa discussão, a gente achava que só a capa. Vamos colocar uma mulher negra na capa, tá resolvido. E com o tempo, porque é tudo muito novo também, né? Não se falava sobre isso. Com o tempo, a gente foi entendendo que não era só sobre a imagem. A mulher negra, as pessoas negras, elas querem falar sobre o intelecto delas também. O que elas sabem? Não é mais, eu tô aqui, vou fazer uma foto. Não, eu quero falar sobre o que eu sou especialista, eu quero dar a minha opinião, eu quero ser fonte das coisas, não necessariamente para falar só sobre raça, eu quero ser fonte para falar sobre a minha especialização. Então, eu vejo que está cada vez mais evidente que essa mudança precisa acontecer e ela vem acontecendo. A TV é um lugar que, toda vez que eu vejo uma repórter ali na Globo, por exemplo, eu falo, nossa, olha que legal, porque antes a gente tinha os pontos ali, né? Glória Maria, Maju e tal. Agora você consegue ver ao longo da grade as repórteres e ver um futuro, né? Ver que essas pessoas vão chegar na bancada ali falando de TV, essas pessoas em algum momento vão chegar na bancada. Então, é muito alivia saber que hoje mulheres negras, meninas que estão na faculdade e tal, têm mais referenciais do que eu tive na minha época. E o feminino, Luanda, a gente está falando, claro, da questão da raça e tal. A comunicação, ela é feminina? Olha, nos ambientes que eu passei, sim, eu não tenho referencial de redação, uma redação tradicional, porque como eu sempre estive em revista feminina, invariavelmente a maioria acaba sendo mulher. Então, ali naquele ambiente, de fato, é muito engraçado que vai pelo segmento, de fato, e o que eu acho que gera um grande problema, porque se eu gostasse, por exemplo, de falar de esporte, eu ia sofrer um pouco numa redação que majoritariamente é masculina. Quando eu trabalhava na Glamour, eu sentava, a nossa redação era do lado da GQ, que é uma revista masculina. Então você via ali, eram todos homens, todos não, mas assim, 90% era homem. Então fica muito nítido no jornalismo para mim, assim, o quanto é dividido de acordo com as áreas. Isso às vezes trava a gente um pouco. Eu tive a sorte de estar exatamente onde eu gostaria de estar, mas é isso, se eu quisesse falar sobre política, por exemplo, teria sido um pouco mais complicado. Esporte também teria sido um pouco mais complicado. Então eu não tenho essa bagagem de ter sofrido machismo no trabalho, enfim, mas tenho noção que em outras redações, em jornais e tudo mais, a situação é um pouco mais diferente. Meu primeiro estágio foi no jornal Metro e era hard news, eu era da coisa de cotidiano ali e tal, e eu só trabalhava com homem. Mas também era um momento que eu nem me ligava muito nisso. Eu acho que quanto menos informação a gente tem sobre o mundo, menos a gente sofre. E aí, com o tempo, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu sofri machismo no trabalho e eu não sabia, sabe? Então, faz toda a diferença ali a área, o segmento que você resolve seguir. Luanda, na tua época, quando você se formou, né? Que foi ali, faz 10 anos, não se falava em fake news. Né? Hoje, sim, a gente fala constantemente fake news. E, de forma geral, qual a avaliação que você faz do jornalismo praticado no Brasil hoje?
Olha, eu acredito muito no jornalismo que a gente faz. Eu acho que está muito definido quais são os veículos de direita, os veículos de esquerda, os do centro. Mas isso eu acho que eu sei porque eu sou jornalista. E isso é natural para mim, né? Então, eu sei exatamente quem eu quero acompanhar, acabo acompanhando tudo porque faz parte do meu trabalho saber sobre tudo, mas eu sei quais eu confio e acredito e tal. Mas eu sinto que os últimos 4 anos aí de governo acabaram um pouco com o jornalismo, com a credibilidade, porque pensa, quando você tem ali o representante do país, né, atacando a imprensa, dizendo que tudo aquilo é mentira e tudo mais, não tem muito o que fazer, né? A não ser continuar fazendo um jornalismo excelente para que, quem sabe, um dia, nesse momento que estamos vivendo, tentando retomar aí a credibilidade, as coisas voltem aos eixos, assim. Mas fake news é um negócio que eu, de fato, não sei como combater, assim, porque é isso, é uma mensagem que chega no celular da mãe, que aí a mãe te encaminha, e para mim é tão fácil, você olha ali, é uma fonte mesmo, a letra é estranha, é tudo diagramado meio estranho, dá para saber que aquilo não tem uma veracidade, né? Mas a grande massa que não entende sobre comunicação, de fato, acaba acreditando por não entender mesmo. Tá aqui escrito falando que é jornalismo, eu vou acreditar. E aí esse acho que é o grande perigo da atualidade para a nossa profissão, né? Porque na época que eu fazia jornalismo, é assim, a área está saturada, o jornal vai acabar, revista, imagina. Seguimos aí com tudo isso, porque eu acho que é essa busca pela credibilidade que faz com que essas plataformas sobrevivam. Em cima de tudo isso, eu vou fazer uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu vou fazer essa pergunta. Valeu a pena fazer jornalismo? Nossa, valeu muito a pena. Eu não faria outra coisa se não fosse jornalismo, porque eu acho que, além de tudo, o jornalismo torna a gente mais humano e empático, sabe? Eu acho que a nossa profissão, ela é ouvir de fato, não necessariamente dar opinião, né? Depende em que situação você está ali do jornalismo, mas eu acho que essa coisa de ouvir enriquece a gente, porque às vezes você tem uma opinião formada sobre um assunto e vem um especialista que te mostra muito bem o que é aquilo e você muda de ideia, você aprende. Então, eu que gosto de estar sempre em movimento e aprendendo e conhecendo coisas novas, acho que o jornalismo é o maior presente, assim, na minha vida. Tenho até dificuldade de separar quem é a Luanda, pessoa física, e a Luanda, jornalista, porque, para mim, eu olho o céu azul, já dá um texto, sabe? Então, valeu muito a pena. Luanda, obrigado, assim como valeu a pena tê-la aqui conosco. Obrigado mais uma vez, né? Você está sempre nos ajudando aí a esclarecer também, conversando com os nossos alunos. Obrigadíssimo, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, contem sempre comigo. Obrigada. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.